Bom dia, prezados amigos, amigas, irmãos e irmãs da Igreja Central Evangélica Armênia de São Paulo. Hoje o título da mensagem é Aprendendo a Perdoar. E o texto bíblico encontra-se em Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Assim diz a palavra de Deus. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, pedimos que o teu Santo Espírito esteja ministrando esta palavra aos nossos corações. Queremos compreender, querido Deus, o significado desse texto e aplicá-lo às nossas vidas. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós, humanos, somos seres relacionais. Nós fomos criados para viver em comunhão uns com os outros. Vivemos em família, vivemos no seio da sociedade, vivemos com nossos parentes, filhos, amigos, vivemos com nossos companheiros de trabalho. Enfim, a nossa vida é marcada pelo relacionamento social. E a nossa saúde física, mental e espiritual depende da qualidade das nossas relações. Quando os nossos relacionamentos são insatisfatórios, em geral nós sofremos e podemos até adoecer por causa disso. Por outro lado, quando as nossas relações são satisfatórias, a nossa saúde física, mental e espiritual costuma ir bem. Como pessoas falhas que nós somos, é frequente nós cometermos injustiças uns contra os outros.
Nós erramos. Nós erramos com as nossas esposas, erramos com os nossos maridos, erramos com os nossos filhos, às vezes tratando-os de uma maneira áspera, ríspida, grosseira. Às vezes nós ferimos as pessoas que nós amamos, principalmente as pessoas com as quais nós temos mais intimidade. E nós fazemos pessoas que convivem conosco muitas vezes sofrerem devido à maneira como nós as tratamos. Por isso, o perdão é tão importante para nós podermos restaurar e corrigir os nossos relacionamentos. A vida social, a vida familiar, a vida em grupo não é possível se nós não soubermos perdoar, se nós não aprendermos a atitude tão importante que é o perdão. Você concorda comigo em dizer que perdoar não é fácil? Nós podemos falar no perdão e consentimos que o perdão é uma atitude que envolve uma profundidade psicológica e espiritual que muitas vezes é difícil de alcançarmos. Nós só podemos ser verdadeiramente livres se soubermos perdoar. Aliás, a palavra perdoar, no seu original, significa deixar partir, deixar ir. Quando nós perdoamos uma pessoa que nos ofendeu, no fundo, o que nós estamos fazendo é deixá-la ir em paz conosco. Enquanto nós não perdoamos a pessoa que nos ofendeu, nós continuamos ligados emocionalmente a esta pessoa. E mesmo que esta pessoa não saiba, nós estamos presos a ela. Nós não estamos livres para ser autônomos em nossa caminhada diária. É como se nós estivéssemos carregando um fardo, que é a pessoa juntamente com a ofensa que ela praticou contra nós. Você quer ser livre de fato? Você quer ser realmente autônomo? Você realmente quer dirigir os passos da sua vida? Então, saiba perdoar. Os psicólogos Kristin Neff e Christopher Germer, em seu excelente livro Manual de Mindfulness e Autocompaixão, recomendam 5 passos para o perdão. O primeiro é a abertura para a dor. Toda ofensa provoca dor. Provoca dor naquele que ofendeu e provoca dor naquele que foi ofendido. E às vezes nós temos a tendência, como seres humanos, de bloquear a percepção dessa dor. Enquanto nós estivermos fechados para a dor, nós não conseguimos perdoar. Para podermos liberar o perdão a alguém, nós precisamos tomar este primeiro passo difícil, que é vivenciar a dor da ofensa. Nós precisamos entrar em contato com essa dor do sofrimento causado pela ofensa. Nós precisamos viver esta dor, digerir esta dor. Este é o primeiro passo. O segundo passo é a autocompaixão. Na autocompaixão, nós somos gentis com nós mesmos e nos apoiamos neste doloroso processo que é o perdão. Nós dizemos, por exemplo, a nós mesmos
coisas assim. Eu sei que você está sofrendo, eu estou com você nesse processo de perdão. Estou aqui para ajudá-lo a lidar com esta dor e a liberar o perdão. O terceiro passo é a sabedoria. Nós precisamos de sabedoria para perdoar. Em que sentido precisamos de sabedoria? Para eu poder realmente perdoar uma pessoa, é preciso eu entender que uma determinada atitude, como a ofensa, não tem uma única causa. Ela é resultante de um encadeamento de fatores que contribuíram conjuntamente para produzir a ofensa. Então, a pessoa que me ofendeu, na verdade, agiu assim, não porque ela seja intrinsecamente má, mas porque, quando ela me ofendeu, ela estava sob a influência de vários fatores, como o ambiente de origem familiar em que ela foi criada, as experiências que ela teve na infância, o seu temperamento, questões ligadas à sua genética, à sua biologia, questões relacionadas às circunstâncias de vida que esta pessoa estava vivendo quando me ofendeu, e pelo simples fato também de ela ser humana e estar sujeita a errar. Quando eu tenho esse tipo de sabedoria, quando eu consigo me identificar com o próximo no seu erro, quando eu consigo entender que a pessoa que agiu mal comigo agiu devido a uma série de fatores que se somaram, e quando eu entendo que eu também sou passível de erros, eu também erro, com frequência eu posso ofender outras pessoas, quando eu ajo desta maneira, é mais fácil eu perdoar. O quarto passo é a intenção de perdoar. É importante que eu esteja disposto, que eu esteja aberto à experiência de perdoar. É importante, como ser humano, dotado de compaixão, que é uma qualidade espiritual necessária para nós vivermos civilizadamente uns com os outros, é importante eu estar decidido a perdoar aqueles que me ofenderam. E por fim, o quinto passo é conceder o perdão, é liberar o perdão, é perdoar de fato, é praticar o ato de perdoar. Estes 5 passos precisam ser exercitados continuamente nas nossas vidas. Porque, como afirmou Martin Luther King, o perdão não é uma atitude isolada, mas é uma atitude contínua. Precisa fazer parte da minha vida. Como cristãos, nós aprendemos da palavra de Deus ensinamentos preciosos que nos ajudam a ter uma perspectiva espiritual em relação ao perdão, e somadas a esses 5 passos que nós enumeramos há pouco, nós podemos aprender atitudes, então, que nos ajudam a perdoar de uma maneira mais profunda as pessoas que nos ofenderam. E não só isso, nós aprendemos também a perdoar a nós mesmos. Perdoar uns aos outros é essencial para nós mantermos a nossa comunhão com Deus, para nós nutrirmos relacionamentos construtivos e para nós desfrutarmos de saúde física, emocional e espiritual.
E como nós podemos, então, perdoar efetivamente? Nesta passagem bíblica que nós lemos, o Senhor Jesus Cristo nos ensina, através de uma parábola, atitudes importantes para podermos perdoar efetivamente os nossos irmãos e as nossas irmãs que, porventura, tenham agido de maneira errada conosco. A primeira atitude é compreender o significado da graça. Nesta parábola, Jesus Cristo conta a história de um senhor que tinha servos que trabalhavam para ele. E um desses servos devia uma quantia impagável de dinheiro. E o Senhor condenou então este servo devido a esta quantia enorme que ele lhe devia. O servo, desesperado, ajoelhou-se, prostrou-se diante do seu senhor e pediu que o Senhor lhe perdoasse todas as dívidas. E o Senhor, movido por compaixão, apesar de a dívida ser enorme, perdoou este seu servo. Este servo que havia recebido o perdão das suas dívidas, pouco tempo depois, encontrou-se com um outro colega seu que lhe devia uma quantia irrisória. E ao invés de perdoar esta quantia irrisória, pelo contrário, o servo ordenou que o seu colega fosse mandado à prisão, apesar de que a quantia que este servo lhe devia era insignificante. Quando os outros funcionários ouviram o que havia acontecido e souberam, ficaram indignados. Foram relatar ao Senhor o que havia acontecido. O Senhor então chama esse trabalhador e diz assim: como é que você tem a cara de pau de condenar o seu colega à prisão, apesar de uma quantia insignificante que ele lhe devia, quando eu mesmo perdoei todas as suas dívidas que eram impagáveis? Nessa parábola, o Senhor Jesus faz uma comparação entre a graça de Deus, que perdoa todos os nossos pecados, e a atitude egoísta que muitas vezes nós temos de não perdoarmos uns aos outros. O nosso pecado diante de Deus é indescritível comparado à insignificância das ofensas que outras pessoas podem cometer contra nós. De Deus. Quando nós nos damos conta da misericórdia de Deus, do quanto Deus nos perdoou na pessoa de Jesus Cristo, se nós realmente entendemos a magnitude deste perdão, nós então, com facilidade, poderemos perdoar os pequenos erros que as pessoas cometem contra nós. Você poderá dizer assim: não, mas pastor, você não sabe o que determinada pessoa fez contra mim. Você não tem ideia do que a esposa fez comigo. Você não fez ideia do que o marido fez comigo. Você não sabe o que os meus filhos fizeram contra mim. Pois bem, por mais que você tenha sido injustiçado, pense no que Deus fez por você por meio de Cristo. Entender o perdão de Deus em Cristo exige muita maturidade espiritual. Por que Deus precisou
viver a amarga experiência da cruz para nos perdoar completamente. Afinal de contas, Deus é amor. E, naturalmente, Deus podia nos perdoar sem ter que assumir a sua vida humana na pessoa de Jesus e experimentar a amargura da cruz. Eu gosto da explicação de um teólogo, o Dr. Paul Fitts, que é professor de teologia sistemática da Universidade de Oxford. Ele diz assim, que para haver a experiência do perdão, é necessário haver identificação. E na cruz, Deus se identifica com o ser humano em sua experiência de solidão, em sua experiência de alienação existencial. Na cruz, Deus se identifica com o ser humano em seu desamparo. E, portanto, é na cruz que Deus, por meio de Jesus Cristo, vivencia a humanidade em sua dimensão máxima de sofrimento. Não há como perdoar alguém se nós não nos identificamos com essa pessoa. E é na cruz que Deus, por meio de Cristo, experimenta a humanidade em seu grau máximo de sofrimento causado pelo pecado, que, em sua raiz, é a nossa alienação em relação ao próximo e em relação a Deus. Se Deus abriu mão, na pessoa de Jesus, da sua própria vida, para poder se doar por cada um de nós, nós podemos, então, com base nisso, compreender que aqueles erros que são cometidos, aquelas ofensas que são cometidas contra nós, são insignificantes diante daquilo que Jesus fez por cada um de nós. Quando nós compreendemos essa dimensão da graça de Deus, perdoar é um ato que se torna muito mais simples e muito mais fácil. A segunda atitude que nós aprendemos a partir dessa parábola é que para nós perdoarmos uns aos outros, é importante nós reconhecermos a nossa pecaminosidade. Pecaminosidade pode parecer um palavrão nos dias de hoje. A Bíblia chama de pecado a nossa atitude imperfeita diante do próximo. Pecado, em grego, significa errar o alvo. Pecar é errar o alvo. Quando eu não amo o meu próximo da forma como eu deveria, eu estou pecando. Isso é ser pecador, é errar, é não agir como Deus agiria se estivesse no meu lugar. Quando nós reconhecemos que somos falhos, é mais fácil nós perdoarmos ao nosso próximo. A terceira atitude é separar a pessoa do seu ato. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Em essência, nós somos pessoas boas. Em essência, nós carregamos uma imagem de Deus dentro de nós. O pecado, infelizmente, faz com que nós não entremos em contato, muitas vezes, com esta essência. Nós precisamos entender que o pecado se refere ao comportamento da pessoa. Quando uma pessoa nos ofende, nós precisamos separar a pessoa que nos ofendeu da sua atitude. Quando eu perdoo uma pessoa, eu não estou concordando com o comportamento que ela teve comigo, mas eu estou dizendo à pessoa que eu reconheço que ela, assim como eu,
é um ser humano precioso. Ela é importante para Deus e para mim, mas eu posso abominar a atitude que ela teve comigo. Nós, muitas vezes, infelizmente, misturamos tudo no mesmo saco. Nós misturamos a pessoa e o que ela fez de errado. Lembre-se, veja como Deus nos enxerga. Separe a pessoa, a essência dela, que é maravilhosa, porque na essência dela está a imagem de Deus. Separe a sua essência do seu comportamento, que pode ter sido muito nocivo, inclusive. O quarto passo é amar verdadeiramente o próximo. O que significa amar o próximo? Significa desejar o bem ao próximo. Significa desejar o melhor ao próximo. E o que pode ser o melhor ao próximo? É a salvação em Cristo. O melhor que eu posso desejar a uma pessoa é que ela possa conhecer o amor de Deus e se relacionar com Deus por meio de Cristo. O melhor que eu posso desejar a uma pessoa é que ela seja abençoada por Deus. Quando eu perdoo uma pessoa, eu estou dizendo para ela: olha, você pode ter me ferido bastante, você pode ter me prejudicado, mas eu reconheço a sua humanidade e desejo que você possa experimentar a misericórdia e o amor de Deus e viver na plenitude das bênçãos de Deus na sua vida. Em quinto lugar, para eu poder perdoar alguém, eu preciso pedir forças a Deus. Perdoar não é algo fácil para a nossa humanidade. Aliás, nós somos incapazes de perdoar por nós mesmos. Mas é a presença de Deus em nós, é o poder do Espírito Santo nas nossas vidas que nos capacita a perdoar o nosso semelhante. Se você está com dificuldade de perdoar alguém, peça em oração que Deus lhe dê essa capacidade e você então conseguirá perdoar. Em sexto lugar, precisamos estar dispostos a perdoar e a mudar. Por que eu digo mudar? Porque o perdão envolve mudança de atitude. Quando nós perdoamos, nós mudamos a nossa maneira de ver e a nossa maneira de nos relacionarmos com os outros. Você está disposto a mudar? Nós temos, às vezes, muita dificuldade em perdoar o próximo porque nós somos resistentes à mudança. Abra-se para a mudança e você vai perceber que será muito mais fácil liberar o perdão. E, por fim, nós precisamos liberar o perdão. Como disse o escritor Morgan Scott Peck, o motivo para perdoar é para seu próprio bem, para a sua própria saúde. Porque além do ponto de ser necessário curar, paramos de crescer e nossas almas começam a encolher. Deus nos convida a perdoar uns aos outros. Se nós praticarmos o perdão, seremos mais felizes. Nós poderemos curar relações doentias e restaurar relacionamentos. Nós poderemos curar a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual, muitas vezes só de liberarmos o perdão. E lembre-se, não estou falando apenas de perdoar o nosso semelhante.
às vezes você precisará perdoar a si mesmo por erros que você até hoje não se perdoou por tê-los cometido. Libere o perdão. Seja compassivo com você mesmo e seja compassivo com o seu semelhante. Estamos todos unidos nesta jornada que se chama vida. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que Deus lhe dê a capacidade de perdoar a si mesmo e ao próximo. Desejo a você uma excelente semana com a plenitude das bênçãos de Deus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, agora e para sempre. E que esta graça de Deus ajude a você e ajude a mim a vivermos sempre com a capacidade de perdoar, com a capacidade de deixar para trás os erros que cometemos contra nós mesmos e uns contra os outros. Senhor Jesus, obrigado por ter perdoado a cada um de nós na cruz. Amém.